Os diáconos musicaram, os cantores somente. Tu não cantou somente, meu irmão? Tá vindo aí, né? Glória a Deus. Ah, não dorme não, com certeza vai dormir mais. Hein? A paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Zé bom, né? O pastor me convidou para pregar aqui hoje na terça-feira. Irmãos, confesso para vocês que hoje eu estou experimentando uma coisa nova. Mas não é boa não, tá? Estou vazio, acredita? Sério. Eu tenho um monte de mensagens que eu nunca preguei aqui. E tem até umas memorizadas na cabeça. Mas nenhuma delas, já viu quando você lê alguma coisa, nenhuma delas não queima no coração? Eu tenho um pouquinho de sentimento também nessas coisas do Evangelho. Então você acha que é simplesmente mecânico. Então eu sinto muito antes. E eu, antes de pregar, de vir pregar, eu gosto muito de me derramar em cima da minha mensagem. Eu já compartilhei isso com vocês. A mensagem que eu vou pregar, eu falo ela diante de Deus de joelho, em oração. E ali eu choro naquela mensagem, eu falo em línguas estranhas, para que quando eu me colocar na tribuna, perante a igreja, eu fique preso unicamente a mensagem que eu me propus a passar, que na verdade não é a gente, é aquilo que Deus coloca no nosso coração, nos dá entendimento e a gente passa. E eu, sinceramente, eu estou vazião. Vamos conversar? Então eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou ler com vocês um texto e eu vou compartilhar com vocês o que eu faço antes de eu separar uma mensagem, que é fazer aquelas perguntas. E a principal dela é querer saber o porquê que esse texto foi parar aqui. Eu quero ler com vocês que foi um dos textos muito citados durante o nosso congresso. Eu vou ler com vocês Lucas 18, a partir do versículo 18. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Desde já eu peço desculpa pelos momentos que eu vou ficar aqui enchendo linguiça para o tempo passar. Não estou nem de laptop, não estou com nada. Todos acharam, amém? Está escrito aqui a palavra de Deus. E perguntou-lhe um certo príncipe, que algumas vezes, em outras passagens do Evangelho está mancebo, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus o que tem riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem poderá salvar? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: na verdade vos digo
que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesta vida, e na idade vindoura, a vida eterna. Esse texto aqui, ele deveria ser muito lido e meditado por todos os cristãos. Não só pelo tempo que nós vivemos hoje, dessa proliferação da teologia da prosperidade, mas porque esse fato é registrado em 3 evangelhos. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Ele só não é registrado no Evangelho de João. E tudo que o Senhor disse e tudo aquilo que o Senhor passou deve ser atentado por nós e estudado. Mas aquilo que o Senhor fez questão de inspirar os seus evangelistas, a cada um deles citar, deveria ser visto muito mais. E esse texto é um desses. Mas a pergunta que se deve fazer é: por que esse texto veio parar aqui? Vocês sabem que nem tudo que o Senhor fez e disse foi registrado nas Escrituras. Então, provavelmente, antes deste fato, aconteceu alguns acontecimentos. E depois também. Mas a Bíblia, ela foi escrita por uma mente brilhante. Porque foi Deus que inspirou os seus servos, os seus santos, a escreverem o que está aqui. E a grande questão que fica é: será que o evangelista Lucas, na hora que ele estava escrevendo o evangelho, ele pensou assim: olha, eu não posso esquecer daquele fato do jovem rico, e jogou aqui como se fosse uma bola de sorvete, ou como se fosse uma cobertura, ou como se fosse uma coisa a mais. Não posso deixar passar. A gente deve perguntar o que esse texto está fazendo aqui? E o que o evangelista queria passar no texto? Em que contexto ele está inserido? Porque se você for olhar superficialmente, a impressão que dá é que essa passagem aqui, este fato aqui, está totalmente fora dos acontecimentos que vem tendo. Porque Jesus ele conta a parábola do juiz iníquo e conta a parábola do fariseu e do publicano. E ele está falando isso para um grupo de pessoas que chegaram até ele perguntando quando seria a vinda do reino de Deus. E ele dá uma resposta, que o reino de Deus não vem com aparência humana. E nem vão dizer ou ele aqui ou ele ali, o reino de Deus estará em vós e entre vós. Ele abençoa as crianças, e depois que ele abençoa as crianças, ou no momento que ele está abençoando as crianças, esses jovens chegam. Então, quando é que esse jovem chega? Ele chega no momento em que há uma abertura para as crianças virem até Jesus. E esse jovem, ele vem cheio de elogios. E Jesus faz com esse jovem aqui a mesma coisa que Jesus fez outras vezes, que algum homem quis ser agradável a Jesus verbalmente, e não tinha nele o seu coração. Então Jesus sempre dá um fora. Aquelas pessoas lisonjeiras, Jesus nunca quis ter essas pessoas do lado dele. A pior coisa é quando a pessoa, não se preocupando com esse texto aqui, pega a passagem do final e fala que se você abençoar o reino de Deus, Deus vai te dar 100 vezes mais. Porque nessa passagem aqui não está registrado 100 vezes, mas nos outros evangelhos está escrito que receberão 100 vezes mais. E dentro do contexto não cabe, porque Jesus está justamente falando ele está falando justamente sobre aqueles que buscam alguma coisa pelo interesse. E o próprio texto não cabe isso, porque olha só, ele diz assim: nenhum daquele que larga pai, mãe, filho, casa, aí vai dizer uma lista, por causa de mim, não receberá 100 vezes, olha só, em esposa, poligamia. Cabe no evangelho isso? Então a pergunta deveria ser: o que esse texto está fazendo aqui?
E principalmente o que essa passagem, o que Jesus está querendo dizer com essa frase. Então provavelmente eu não vou conseguir dizer tudo para vocês. Não é porque eu não saiba, é porque eu não esbocei. E quando você não esboça, você acaba não cortando certas coisas que é só uma linha de raciocínio para que te leve até o que você já chegou a uma conclusão. Você acaba expondo toda a linha de raciocínio. Para que você possa entender o porquê que o evangelista colocou essa passagem aqui, você tem que entender, você tem que procurar aqui a mensagem principal desse texto. Ou o cerne desse contexto aqui. E todo esse contexto tem uma coisa principal aqui que deve ser atentada. É a passagem que Jesus diz assim, ó. Aquele que não receber o reino do céu como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Preste atenção. Jesus está dizendo que é as crianças que vão entrar no reino do céu só? Não. Porque ele diz também, de tais é o reino do céu. Mas aí ele aproveita isso para dizer uma parábola. Em verdade vos digo, João 18, 17, que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Essa passagem tem tudo a ver com o contexto que vai até a sua entrada triunfal. E eu vou mostrar a vocês o porquê. Porque no capítulo 17, a partir do versículo 20, Jesus está com seus discípulos e vê um homem perguntando assim. Olha só. Eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, quando virá o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência humana. E nem dirão, ou ele aqui, ou ele ali. O reino de Deus vai estar em vós e entre vós. Às vezes Jesus só respondia o que lhe perguntavam. E às vezes Jesus aproveitava, porque ele estava sempre com seus discípulos, e acabava para dar uma explicação a mais, não por causa daqueles que lhe perguntavam, que geralmente a pergunta era capciosa, mas em amor aos seus discípulos. Então Jesus começa a falar sobre a vinda súbita do reino de Deus, ou seja, do reino completo, aonde o Senhor tomará todas as coisas. Os fariseus, se tivessem preocupados mesmo com o reino de Deus, depois que Jesus disse, eles deveriam ter feito uma pergunta. Senhor, como eu faço para entrar no reino de Deus? O que vai acontecer daqui para frente é uma demonstração do evangelista, porque o Senhor assim o inspirou. Ele vai demonstrar pessoas que vão entrar no reino dos céus e que não vão entrar no reino dos céus. Não por causa da idade e nem por causa da posição social, mas sim porque tem um coração como uma criança. Entenderam isso? Vocês estão entendendo, não? O cerne dessa questão aqui é, Jesus disse, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus vai dizer assim, a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló. Eu não vou entrar nessa parte porque eu estou dando sobre isso na segunda-feira. Vai ser um contexto como esses dois períodos juntos. Eu, inclusive, estava até falando sobre isso com um irmão hoje de manhã. Com uma pessoa desviada hoje de manhã. Houve o período de Noé. E houve o período de Ló. E nesses dois períodos, houve um juízo divino e uma destruição. A vinda de Cristo, a terra vai se encontrar em um contexto semelhante a esses dois períodos juntos. O período de Ló e um período que foi muito antes, o período de Noé. Aí Jesus vai contar uma parábola. A parábola do juiz iníquo. E ele vai contar uma parábola sobre o dever de orar e a gente nunca desfalecer. E o Senhor vai falar na parábola sobre uma viúva que pede justiça
a um juiz iníquo contra os seus adversários. Só que se você parar só para ler esse pedaço da parábola, a impressão que dá é que Jesus está falando de bênçãos temporais. Mas ele vai terminar a parábola da seguinte maneira. Ele diz assim: viu o que fez o juiz iníquo com a viúva? E o Senhor não fará muito mais aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Está falando de coisas que você pede para a sua vida pessoal. Aí ele termina dizendo assim: mas porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E esse encontrará fé na terra, você pode até pensar que não. Você pode, quando você for estudar a Bíblia, ou você for separar um texto para pregar, você pode pregar só no texto. Mas você pode pregar em todo o acontecimento, todo aquele momento que está acontecendo. Essa fé que o Senhor está falando, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, está falando de confiança. É a confiança que o servo tem no seu Senhor, sem duvidar. É a confiança que o cristão tem em Deus, muito mais. É a confiança que uma criança tem no seu pai. Jesus vai estar demonstrando aqui, o escritor, vai estar demonstrando aqui pessoas que têm o coração como uma criança e pessoas que não têm o coração como de uma criança. E a primeira coisa que identifica uma criança é o quê? Quando a criança tem necessidade, ela faz o quê? Pede. Ela não é autossuficiente. Ela não se acha capaz de realizar as coisas. Ela não acha que é capaz de realizar a obra, ou de trabalhar, ou de conseguir qualquer coisa. Ela identifica o seguinte: se o meu pai me der, eu tenho. Se meu pai não me der, eu não tenho. E é isso que tem faltado hoje. Meu irmão, se a gente tem uma profissão, se a gente faz a obra de Deus, se a gente trabalha, se a gente ganha dinheiro, se a gente às vezes até ajuda as outras pessoas, saiba que a gente faz isso porque nós somos pedintes. Porque nós somos dependentes de Deus. Ele nos capacita para que a gente faça qualquer coisa. Aí Jesus agora vai contar uma parábola de dois homens que subiram no templo para orar. E aí você vai ver a característica de uma criança, e é claro, você tem que analisar o contexto da criança daquela época, e você vai ver também uma criança bem criada, ela é assim também. Uma criança, quando ela comete um erro, ela não chega diante do pai contando os seus feitos para justificar o erro. Não tem ninguém na terra com capacidade de chegar diante de Deus e falar assim, ó: Senhor, me abençoa, porque eu faço a sua obra, porque eu oro 3 vezes por dia, porque eu ajudo os pobres, porque eu faço isso, faço aquilo. O cara tem que chegar no mínimo e dizer igual Davi: se eu tenho, foi Deus que me deu. O que eu não tenho, que o Senhor não tenha me dado. Então Jesus vai contar aqui 2 parábolas de 2 homens que subiu para orar. E um parecia que era porque ele fazia a vontade de Deus. Porque ele subiu no templo e olha só o que esse homem fazia. Ele diz: 2 homens subiu para orar, um é fariseu e o outro era publicano. E ele diz assim, ó, olha a oração dele: Senhor, graças te dou. A oração dele começa com adoração. Mas daqui a pouquinho ele passa para o egocentrismo. Porque eu não sou como este publicano. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Oro 3 vezes por dia. jejuo tantas vezes por semana. Mas o outro homem dizia assim: Senhor,
Ele nem ousava olhar para cima. Ele só batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Sabe o que Jesus disse? Esse desceu para sua casa justificado. Preste atenção. Justificado. Porque não há homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. Se nós somos justos, porque nós fomos justificados. Mas o outro, que buscava a sua própria justiça, desceu para a sua casa sem ser justificado. Queridos, vamos ser sinceros. Nós como pai, quantas vezes, às vezes, ou muitas vezes, ou poucas vezes, o filho às vezes faz uma coisa errada e ele chega e faz assim: ah, pai, desculpa, pai, eu não sabia. Eu sou muito enérgico para corrigir um erro de um filho na hora que ele comete a primeira vez, para que eu não tenha que fazer isso outras vezes. Eu tenho uma enteada e tenho um filho. E o meu filho eu pude criar totalmente da maneira que eu quis. Da minha enteada eu pude exercer uma grande influência, mas eu não pude criar da maneira que eu quis. Só quem tem enteado sabe disso. Mas de ambos, eu tenho um respeito, eles me respeitam só no olhar. E não pense que a vida comigo em casa é todo o tempo falando sobre Bíblia ou brigando porque eles estão fazendo. Eu gosto de jogar videogame, eu gosto de assistir programa de humor, gosto de dançar e brincar com meu filho. Então eu preencho meu dia com essas coisas também. Quando eu não estou fazendo isso, o que eu estou fazendo? Estudando a Bíblia. Mas agora eu voltei agora a fazer obra lá em casa, aí vou ter que acrescentar mais isso aí. Então meu laptop está aberto todo o tempo, sempre eu estou pesquisando alguma coisa, eu sempre estou lendo alguma coisa, então eu fico 24 horas antenado nas coisas de Deus, na palavra de Deus. 24 horas. Então eu estou sempre pegando alguma coisa, sempre olhando alguma coisa. Ontem eu já olhei uma tese de uma coisa que eu tinha ideia, mas eu não sabia expor ela. Antes de ontem eu li uma outra tese. Então eu estou sempre lendo alguma coisa, sempre buscando alguma coisa. E o Luiz Guilherme, quando ele comete um erro, eu consigo olhar e perceber se aquele erro que ele cometeu foi realmente um erro ou se foi uma iniquidade. Porque iniquidade e as pessoas gostam de falar que iniquidade não é pecado, que diz que iniquidade é pecado de crente, diz, isso é iniquidade. Por isso que João falou, irmão, iniquidade é pecado. É aquilo que a gente sabe que não deve fazer e continua fazendo. E quando ele comete um erro, e hoje ele já sabe verbalizar bem, quem convive com ele sabe, se deixar ele coisa, mas não é 7 não. Porque quando ele quis dar uma de 7, eu quase quebrei o braço dele. Não foi batendo, mas cheguei junto. Aí ele chega e fala assim, pai, eu não sabia não que era para fazer isso não. Rapaz, você vai lá, você toma cuidado, se você fizer de novo eu te pego. Não faz mais não. O que eu faço como pai é justificá-lo. Eu não ignoro que ele cometeu o erro. Tanto é que eu instruo a não fazer. Mas eu consigo identificar que ele errou por falha. Mas se ele chegar diante de mim e falar assim, pai, o senhor pode, eu fiz isso, tudo bem, mas eu ajudo o senhor a fazer isso, fazer aquilo, fazer... Antes de ele terminar de falar, não, jamais. Mesmo sendo proibido pela justiça. Porque não cabe, já pensou isso? Então, porque eu faço uma coisa, eu posso fazer outra? Vocês querem ver como é que a gente mesmo não aceita isso? Eu já dei esse exemplo aqui. Imagine um cara que tem um orfanato e ele cuida de várias crianças e aí ele é pego estrupando uma criança daquela. Então vamos imaginar pior que essa criança é um dos nossos filhos. Isso é hipoteticamente. Fazendo com isso, vai dizer que vai gorar porque a gente não é supersticioso. Mas para nós raciocinarmos. Chega perante o juiz faz assim. Olha, porque eu sei que esse homem ele fez isso,
mas ele ajuda tantas crianças, eu não vou prender esse homem, porque senão as outras crianças vão ficar desamparadas. Você acharia isso justo? Ninguém acha justo. Então, essa questão de que Deus não leva em conta, Deus não leva em conta o quê? Leva conta sim. Porque o castigo que nos traz a paz estava lá, ó, sobre ele. Então, por isso nós somos justificados. Este homem, ele chega diante de Deus e ele poderia falar dos seus feitos e dos seus atributos, das suas belezas e das suas realizações. Ou ele provavelmente não tinha nenhuma. Pode ser. Mas diante de Deus, o que ele pede é sempre misericórdia. O que esse homem está fazendo aqui é que uma criança faz em relação a gente. Ele reconhece a diferença entre mim, entre nós e Deus. Uma criança, ela claramente reconhece. E o ruim é o pai que cria o seu filho como se fosse igual a ele. Ele sabe a diferença entre você e ele. A criança tem que saber essa diferença. Você deve sentar até com o seu filho para brincar. Mas ele não deve achar que é um amiguinho que está brincando com ele. Ele deve sempre ver, o meu pai sentou para brincar comigo. Adão e Eva nunca acharam que era um outro Adão que descia no Éden para conversar com eles, na virada do dia. Era o Senhor que descia. Por isso que eles, erradamente, se esconderam quando o Senhor apareceu, quando eles tinham cometido erro. Aí, Jesus está conversando, ensinando, e os seus discípulos não deixam as crianças irem até Jesus. Jesus diz, aproveita aquela situação, fala, por que vocês estão impedindo as crianças de virem até mim? Não impeçais, deixar elas vir. Vocês não sabem, ou não sabem, ou sabem. De tais é o reino dos céus. E todo aquele acontecimento, e é claro que pode ter tido outro, entre um ou outro, eu estou dizendo que o escritor manipulou a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que, saindo daqui para lá, você pode contar, eu saí daqui para a porta, e você quer relatar o fato que eu preguei e cheguei até a porta. Sempre quando eu cheguei até a porta, eu falei com 4 pessoas aqui dentro. Você pode falar, o Luiz, quando desceu do púlpito, foi lá para a porta. Um outro escritor vai falar sobre o mesmo fato acontecer e fala assim, ó, o Luiz, quando desceu do púlpito, falou com 4 pessoas e foi na porta. Algum dos dois contou alguma mentira? Não. Só que um foi mais detalhista do que o outro. É assim que acontece nos evangelhos. Quando Jesus está falando isso, um jovem rico se apresenta. E os outros evangelhos falam que ele é uma criança. Ele é um jovem. E não é coincidentemente que ele consegue entrar. Porque Jesus deu abertura para que as crianças viessem. Então o que aconteceu ali foi que as menores Jesus colocou no colo. Mas as que eram maiores chegaram até ele. E entre essas crianças que chegou até ele, chega um jovem, que é rico. Mas que não tem nada de bobo. É uma criança, mas não tem coração de criança. Porque ele chega e pergunta, e ele fala igual os outros fariseus. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, tu não conhece os mandamentos? Vá lá e cumpra. E o problema é que ele disse assim, ó, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Quando Jesus fala para ele, lê o mandamento, cumpre. Jesus cita o decálogo, os 10 mandamentos. Quando ele diz, eu cumpro os mandamentos desde a minha mocidade, o que Jesus diz para ele é o seguinte, olha, tu até cumpre esse que você disse, mas tem um que você não cumpre. Jesus poderia dizer para ele assim, ó, tem um que você não cumpre, que acaba jogando por terra todos os outros mandamentos que você cumprir, que é o 10º mandamento,
que é, não cobiçarás. E ele achava que cumpria todos os mandamentos. E Jesus, para demonstrar, não para ele, mas para aqueles que o ouviam, ele disse, só te falta uma coisa. Vai, não cobiça o que é propriamente que você acha que é teu, vende tudo que tem e eu lhe darei um tesouro maior do que você tem lá no reino do céu e depois você vem e me siga. Ele tinha muita propriedade. E foi embora. Essa questão desse jovem rico é a mesma questão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele achava que era um cumpridor da lei. E você vai ver que ele diz assim, ó, eu achava que cumpria a lei até que a lei me disse, não cobiçarás. Quando eu olhei para dentro de mim, o que eu vi era um homem que só cobiçava o mal. E eu achei em mim essa luta de um bem contra o mal. E sabe qual é o pior? Não sou eu, é o apóstolo Paulo. Então vocês imaginam como é que deve ser comigo? Ele fala assim, ó, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu não quero fazer, que eu quero fazer, esse eu acabo não fazendo. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí vem tipo um lampejo. Não é um lampejo porque ele já sabia. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É aquele novamente nascido de Gálatas capítulo 4, que diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas sabe o que me causa estranheza nesse texto aqui, e que é pouco mencionado? É a frase que é dita pelos seus discípulos, porque nos outros evangelhos diz que foram os seus discípulos. Jesus ele disse assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí ele diz, melhor, como é difícil, no outro evangelho está escrito, no evangelho de Marcos, aquele que tem o seu coração na riqueza, entrar no reino dos céus. Quando Jesus disse isso, o jovem rico já estava indo embora. E talvez já tivesse até se distanciado. Jesus fala isso para os seus discípulos, para aqueles homens que estavam seguindo a ele. E sabe o que os apóstolos falaram para Jesus? Então, Senhor, quem poderá se salvar? Quem era para falar isso era uma pessoa rica, não o pobre. Então não foi à toa que Jesus disse aquilo. Se o homem jovem rico foi embora, não precisava Jesus dizer aquilo. Porque o pobre que ficou ali conseguiria entender. A grande questão que Jesus disse é, como é difícil aquele que tem o seu coração na riqueza entrar no reino dos céus. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi um teólogo dizer esses dias que o pobre só pensa em uma coisa na vida, em ser rico. O pobre só pensa em uma coisa na vida, em ganhar dinheiro. E você vai ver que muita gente, por causa disso, tem vendido a sua alma. É isso que Jesus está dizendo. Mas o Pedro foi sincero. Porque ele disse, Senhor, então quem poderá te salvar? Porque nós largamos tudo para te seguir, pensando que é receber alguma coisa. Isso é muito sério, irmãos. Se você for analisar o contexto que os apóstolos viviam, eles esperavam que Jesus ia tomar o reino. O reino ia tomar o reino romano e estabelecer Israel como principal reino na terra. Os outros evangelistas vão registrar que logo após essa passagem, ou antes dela, há uma briga entre os discípulos para ver quem seria maior no reino dos céus. Irmãos, esses homens estão seguindo Jesus pensando no benefício. E Jesus agora aproveita essa situação
para limpar o coração dos seus discípulos. E ele diz, ninguém que larga pai, mãe, casa, filho por causa de mim, não receberá 100 vezes mais nesta vida. E diz para os seus discípulos, e vocês, eu colocarei que se assente comigo em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ele está falando de bênçãos eternas. E os discípulos entenderam isso. Porque essa passagem aqui sempre me incomodou muito. Porque essa frase não poderia vir dos discípulos, dos 12. Quando Jesus disse, como é difícil quem tem o coração na riqueza entrar no reino dos céus, na hora eles disseram, então Senhor, como a gente vai se salvar? Jesus disse, para o homem isto é mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que Jesus está dizendo? Que ele ignoraria nossa ganância pela riqueza e nos aceitaria no reino? Não, ele está dizendo a mesma frase que o anjo disse para Maria. Descerá sobre ti o Espírito e o poder do Altíssimo te cobrirá. Porque Maria perguntou, mas como acontecerá isso em mim se eu não conheci varão? Ele disse, para o homem, para Deus, todas as coisas são possíveis. O que Jesus está dizendo é que ele transformaria os nossos corações para amarmos mais as coisas do reino de Deus do que as coisas temporais. E aí depois, eu vou pular, porque Jesus depois dali ele anuncia a sua paixão. Ele está no contexto. E a situação não é uma situação tranquila. Já se tornou meio que conturbada. Irmãos, qual foi a pessoa que Jesus disse, vá lá, faz alguma coisa primeiro e vem, siga-me? Ele não disse isso para ninguém. Será que nós estamos achando que os discípulos eram tão idiotas e não vê que Jesus tratou uma pessoa que parece que diferente do que tratou as outras? Em outra ocasião, Jesus repete isso. Porque chega uma pessoa para Jesus e fala, Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Jesus disse, rapaz, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vem você e siga-me. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O outro disse assim antes, Senhor, eu vou te seguir. Jesus olhou para ele e provavelmente esse homem era como esse jovem rico, ou como os seus discípulos, que até no momento estava achando que teria um benefício financeiro por seguir a Cristo. E não estou dizendo que não tem, mas não é o foco. Jesus disse assim, olha só, as aves têm ninho e as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você acha que aquele homem que ouviu essa frase seguiu Jesus? Essa frase foi uma das frases que mais mexeu comigo nos evangelhos. Não a frase que Jesus disse, como é difícil aquele que tem o coração na riqueza entrar no reino dos céus, mas a frase de um discípulo que já está andando com ele há mais de 2 anos ou quase 2 anos. Porque logo depois aqui você vai ver que parece que é a entrada triunfal. Já está no final do ministério de Jesus. Vocês querem ver uma coisa? Quando Jesus está perto de ascender ao céu, no dia que Jesus ascendeu ao céu, ele disse para os seus discípulos assim, ó, para eles ficarem lá em Jerusalém, esperando a promessa do Pai, até que do alto ele seja revestido de poder. Sabe qual foi a resposta dos seus discípulos? Senhor, restaurará tu Israel neste dia? O evangelista vai escrever que quando Jesus estava ascendendo ao céu, uma parte estava acreditando e a outra não estava acreditando, que estava ali vendo ele ascender ao céu. Veja os 2 homens que estavam indo no caminho de Emaús. O que foi que fez eles perderem a esperança? Eles mesmos disseram, nós achávamos que ele restauraria Israel hoje. E ele não fez.
Tinha um monte de discípulos como tem hoje, seguindo Jesus por causa do vil metal. Um monte seguindo Jesus por causa disso. E a preocupação de Jesus é, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A preocupação de Jesus é o que está em Mateus. Aonde é que estão os nossos corações? Ele falou isso aqui voltado para os 12 discípulos e para aqueles que ficaram. E foram eles que responderam. O que o escritor está querendo demonstrar para a gente aqui, meus irmãos, é todo o tempo pessoas com coração, nesse contexto aqui, com coração igual a uma criança e com coração que não é igual a uma criança. Quem vai entrar no reino e quem não vai entrar no reino. Então ele demonstra uma pessoa velha que tem um coração igual a uma criança. Mas um homem, talvez de meia idade, 2 homens, um que tem um coração igual a uma criança e outro que não tem. Mas agora é apresentado um jovem que não tem um coração igual a uma criança. Vocês estão entendendo que eu estou falando no sentido coração igual a criança, no sentido espiritual. Mas olha só a coisa que é linda na palavra de Deus. Jesus disse o quê? Como é difícil alguém que tem o coração aonde? Na riqueza, entrar no reino dos céus. Aí eu vou terminar. Jesus cita que ele vai entrar no reino, que ele precisa ir para a morte. E o texto vai dizer que os seus discípulos não entenderam. Por que eles não entenderam? Porque eles eram um cego de Jericó, meu amigo. Se o Senhor não revelar e não abrir os olhos, ninguém entende. Você lembra da outra passagem que Jesus, veja no contexto também que tem a ver com isso. Na outra passagem que Jesus curou um cego de nascença, untando lodo no olho dele, qual foi a frase de Jesus quando os caras disseram? Senhor, por que esse homem nasceu assim, não sei o quê? Jesus poderia ter dito. Jesus aproveita a situação para falar uma verdade espiritual. Ele diz o quê? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí ele foi e fez o homem enxergar. E olha que quando aquele homem enxerga, não é enxergado de uma vez. Pergunta ao homem, o que você está vendo? Ah, eu estou vendo os homens como árvore. Era o modo que os discípulos estavam vendo o evangelho. Turvo. E infelizmente tem gente que ainda vê o evangelho turvo até hoje. A graça de Deus já tendo descido através do seu espírito. Aí Jesus foi lá, tem que trabalhar mais na vida desse homem, para que ele possa abrir os seus olhos. Aí os olhos dele são abertos. Eu fico bobo quando a pessoa cita milagre pelo fato de dizendo que Jesus fez milagre por fazer milagre. Ele não consegue ver as verdades espirituais do evangelho em cada milagre de Jesus. Você acha que dá trabalho? Dá muito. Já fiz isso em quase todos eles. Tem que ter muita vontade. Eu sei contar o evangelho em cada milagre que Jesus fez. Em cada um deles. Você primeiro separa todos eles. Tem como separar. Depois você analisa. Contando a história do evangelho. Que é aquele que começa lá no princípio do evangelho de Mateus. Todos os milagres registrados por Mateus vai seguir aquela linha de raciocínio dele, do evangelho dele. O povo que estava sentado na treva viu uma grande luz. A salvação chegou. Todo o evangelho é registrado, todos os milagres registrados têm a ver com isso. Eu fico bobo quando o cara vem pregar sobre o milagre de Jesus e fala como fosse só Jesus fez um milagre, então o cara vai ter milagre na sua vida também. É claro que vai ter. O pior que eu acho é quando eu estou tão mal emocionalmente por causa da tribulação que estou passando, que eu preciso ouvir uma frase dessa. Eu não tenho experiência com Deus de que Deus já fez isso na minha vida. Eu não sei que o meu Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que eu quero saber é porque Jesus fez tantos milagres que não caberiam os livros na face da terra e o Espírito Santo fez questão de inspirar os homens a registrar somente aqueles. Por exemplo, no Evangelho de João só tem 7 milagres registrados. Por que eles estão lá? É para dizer para você que Deus faz milagre? Pelo amor de Deus, irmãos. Não tem cabimento isso. O que é mais interessante nessa passagem é que depois o escritor apresenta, sabe o quê? Um homem rico que teve seu coração transformado igual uma criança. É o caso do Zaqueu, o publicano. Olha como é a conversão de Zaqueu. Zaqueu, ele chega e diz assim: se eu alguém fiz o quê? Defraudei, faço o quê?
restituo, quadruplicada, e darei a metade dos meus bens a hoje. Olha a frase que Jesus disse: hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é o quê? Irmão de Abraão, pai de Abraão, filho de Abraão. O termo no original, filho, é filho, criança, neném, recém-nascido. Tem tudo a ver com o contexto do texto. O que Jesus está querendo dizer, ou o que a palavra de Deus está querendo dizer para a gente, é o seguinte: independente do que você seja homem, seja mulher, seja adulto, ou seja jovem, ou criança, tenha muito ou pouco dinheiro, seja pastor ou seja o porteiro da igreja, se você quiser chegar na glória, tenha um coração igual de uma criança. Amém, irmãos? Qualquer coisa, me desculpe por não ter esboçado, por não ter estudado melhor, mas eu creio que vocês conseguiram entender a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, vamos colocar de pé. Bruno, vem orar que a gente vai embora, não. Sábado, conto com a sua presença, amanhã temos culto na nossa congregação. O pastor Vitor lá dando um prazo de vitória. Eu quero contar com a sua colaboração lá amanhã também, tá bom? Amém. Oremos. Senhor Deus Pai, Deus Espírito Santo, te agradecemos, Deus, pela oportunidade na tua casa, chamando esses minutos aqui, aprendendo, ouvindo mais de ti, Espírito Santo. Obrigado pelas pessoas que aqui estiveram, obrigado por tudo que o Senhor fez essa noite. Agora que vamos embora, levando em paz, Deus guarda, em nome de Jesus. Trabalhando também que veio trabalhar daqui a pouco, trabalhando com todos os humanos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Nós todos comigo. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, que sinceramente amamos e aguardamos a volta do Senhor Jesus. Todos comigo? Amém. É a paz de Deus.